Uma tragédia ambiental silenciosa nas estradas brasileiras. A matança de animais por atropelamento. Os números são tão impressionantes que a nossa equipe foi buscar as explicações. Mato Grosso do Sul, BR-262. O caminho que leva ao Pantanal, um cenário verde, rico em fauna, que também esconde um massacre. Esta é uma das rodovias brasileiras campeãs em atropelamento de animais. Ao longo da estrada, placas orientam motoristas sobre o perigo que pode surgir a qualquer momento. Mas não é preciso andar muito para encontrar flagrantes. Entre as vítimas, animais ameaçados de extinção, como o tamanduá-bandeira. O atropelamento de animais nas estradas é um dano irreparável ao meio ambiente, mas é também um risco à vida das pessoas. Aqui neste trecho da BR-267, um grave acidente envolvendo um animal silvestre provocou a morte de 8 pessoas. Setembro do ano passado, uma van que transportava diariamente passageiros entre as cidades de Nova Andradina e Campo Grande pegou fogo depois de bater em uma carreta carregada com produtos químicos. O motorista da van, Evandro Ferreira, perdeu o controle ao tentar desviar de uma anta que cruzava a estrada. Das 9 pessoas que estavam no veículo, apenas uma sobreviveu. Noeli é esposa de Evandro. Ela conta que o marido já tinha reclamado do perigo de acidentes causados por animais na pista. Uns 20 dias antes ele tinha batido no tamanduá. Para ela, a segurança no trecho de rodovia tem que ir além das placas. Ele tem que ter tela, alambrado, fora, sei lá. Ali você só vê animal na pista. A filha de Josiane, Lois, foi uma das 8 vítimas. É um acidente, mas às vezes eu penso assim, poderia ter sido evitado? Poderia. No Brasil, os atropelamentos matam mais do que a caça ilegal e o desmatamento. Um estudo aponta que a cada segundo, 15 animais são mortos nas estradas brasileiras. Quase 1.300.000 por dia. A cada ano, são 475 milhões de mortes. Os números assustadores têm uma explicação. 90% são animais de pequeno porte, como sapos e cobras pequenas. Já os animais grandes representam 1% desses acidentes. Ainda assim, seriam quase 13.000 atropelamentos de animais de grande porte por dia. Para monitorar este tipo de acidente, o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, criou um atropelômetro. Os números mostram as mortes de animais ocorridas só este ano. E o atropelômetro não para de girar. Um aplicativo para celular também foi desenvolvido para monitorar os locais que apresentam mais casos. Valdinei também foi vítima de um acidente com uma anta que cruzava a rodovia. Ele viajava de moto, não percebeu a movimentação e atropelou o animal. Eu mesmo não vi a anta, eu achei que tinha estourado o pneu ou alguma coisa da moto. O acidente aconteceu há 1 ano. Valdinei já passou por 2 cirurgias, mas ainda não sabe quando vai poder voltar ao trabalho. Mas afinal, como evitar acidentes como este e poupar vidas? Além da sinalização indicando o perigo aos motoristas, a Polícia Militar Ambiental faz ações educativas. Às margens da rodovia, crianças ajudam a alertar sobre os perigos. E sempre a gente tá desviando de animal, já quase bateu em animal aqui.
A própria polícia sabe que para diminuir o número de acidentes, não basta só fazer os alertas. Nesses trechos, é interessante que a velocidade seja mais baixa para que possa ter mais chance de evitar um acidente e evitar o atropelamento do animal. Mudanças no entorno das pistas também são importantes. E dependendo do tipo de fauna que atravessa em cada ponto, você vai aplicar a intervenção. Pode ser um túnel, se tiver muito primata, pode ser uma travessia alta. Tem locais em alguns países que tem até o viaduto ecológico. É o caso do Canadá. Naquele país, viadutos e túneis foram construídos nas estradas que cortam os parques ecológicos. As estruturas também diminuíram os acidentes nas rodovias dos Estados Unidos. No Brasil, 15 mil quilômetros de estradas cruzam áreas de preservação ambiental. A maior parte não foi pensada para que animais atravessem de um lado para o outro sem riscos. No Mato Grosso do Sul, os bichos que tiveram a sorte de escapar com vida são trazidos para este centro de reabilitação. A raposinha chegou bastante debilitada após o atropelamento, mas deve voltar em breve para a natureza. Mas por aqui nem todos os bichos têm a mesma sorte. É o caso dessa anta, do macaco prego e da onça parda. Esses animais que ficam com alguma sequela, eles vão passar o resto da vida em cativeiro, infelizmente. Resultado surpreendente numa pesquisa sobre o perfil das pessoas que são vítimas de assalto. A pesquisa desmente o senso comum de que os assaltantes preferem pessoas ricas, de carro e mulheres. Homem ou mulher? A mulher é mais frágil, a mulher anda com bolsa. Mas os homens sim, estão sendo mais assaltados. De carro ou de ônibus? Carro, principalmente assim à noite, está sendo pior, né? Será mesmo? A vítima de um assalto é escolhida ao acaso numa multidão? Nem sempre. É o que revela uma pesquisa recente. Segundo o estudo, há um perfil mais atraente para os criminosos. Homens solteiros que usam o transporte público são o alvo preferido dos assaltantes. O estudo, que acaba de ser divulgado, foi realizado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD. A ideia era mapear o perfil das vítimas dos assaltos. O resultado mostra que quem corre mais risco de ser assaltado não é nem o muito rico, nem o muito pobre, e sim quem tem uma renda intermediária. Ou seja, é da classe média. Classe média? Eu concordo. A análise também permitiu saber que os homens solteiros, moradores de áreas urbanas, com até 37 anos e que andam a pé, de ônibus ou de metrô, são as presas preferidas dos ladrões. Homens transitam em locais talvez mais arriscados do que as mulheres transitam. E isso é um fenômeno natural, porque as mulheres reconhecem a sua fragilidade nesse sentido. É o caso de Ayup, que andava a pé quando foi assaltado. Ele saía de um curso por volta das 5 da tarde e foi abordado por um ladrão depois de desligar o celular. Eu tava falando com a minha mãe e tal, beleza, desliguei antes de sair mesmo, coloquei no bolso, saí e atravessei a rua. Conforme eu atravessei a rua, veio um moço, perguntou que horas eram, simplesmente, que horas são? Peguei, tirei o celular do bolso e falei, eram 5h10. E ele falou, são 5h10. Ele pegou e falou, perdeu, tomou e saiu correndo. Ele acredita que o fato de estar a pé facilitou a vida do assaltante. Até mesmo porque o carro tem um vidro fechado, tem travas, coisas, fica mais complicado para eles, né? A pesquisa aponta também que os casados correm menos risco. Mas por quê? Aquele que casa passa a ficar mais tempo em casa, com a família, com filhos, né? Tá menos na rua com os amigos, nos bares. Ayup tem algo de comum com Tainã e Luciano. Os três já foram assaltados.
Todos têm exatamente o perfil apontado pela pesquisa. Para o músico Tainã, o assalto aconteceu quando ele estava de carro, mas era de madrugada. Passou uma pessoa na minha frente, um senhor com uma sacola na mão, parecia que estava voltando de algum lugar, assim, humildemente passando na rua. Ele parecia que não ia assaltar ninguém, mas ele largou a sacola e veio me assaltar. No caso de Tainã, ele acreditava estar bem protegido dentro do carro, mas circulava num horário perigoso, num lugar vazio. Eu acabei criando uma vulnerabilidade que eu não precisava ter criado, eu não precisava ter parado naquele local, naquele horário para ele. Então, eu acabei sendo imprudente mesmo em parar num local que já parecia perigoso, né, para mim. Quem já foi assaltado corre menos risco de sofrer um roubo novamente. Essa é outra afirmação desmentida pelo estudo. Em todas vocês. O empresário Luciano Virgílio, de 24 anos, que o diga. Ele já foi assaltado 4 vezes. Sou um pouco visado. Não sei se é minha aparência ou o que é, mas eu acabo sendo um pouco visado mesmo. Ele tinha apenas 15 anos quando foi vítima de assalto pela primeira vez, dentro de um ônibus. A explicação dos pesquisadores é que o roubo é um crime de oportunidade. Tem a ver com a disponibilidade de bens, né? Essa massificação agora do celular. Os celulares são os bens mais roubados, né? Então, a gente imagina que quanto mais coisas as pessoas tenham para ser roubadas, maior seria o risco dela ser vitimada. A pesquisa mostra que não. Mas então, por que quem tem mais dinheiro não é o alvo principal? A pessoa que tem um bom poder aquisitivo, via de regra, ele consegue se proteger melhor com o uso de segurança privada. O sujeito que está no dia a dia, pegando o metrô, o transporte público, ele está muito mais exposto. Ele está mais exposto ao batedor de carteira, ele está mais exposto ao ladrão do bairro vizinho que vai no bairro roubar ele com mão armada. Quem já passou por tantas experiências ruins conseguiu tirar uma lição. Prefiro ficar dando 10 voltas no quarteirão do que ficar parado, porque só quem já sofreu sabe, entendeu? Sempre olhando para todos os lados, sempre procurando lugares seguros, nunca andar sozinho. Realmente, a palavra é vulnerabilidade. Os bastidores do sequestro com o maior pedido de resgate da história do Brasil e que envolve a família de um dos homens mais ricos do mundo. A ação teve criminosos comuns e um mandante acima de qualquer suspeita. O piloto de confiança de Bernie Ecclestone, o bilionário que controla a Fórmula 1. Um sequestro ambicioso, com um pedido de resgate de quase R$500 bilhão. Realizado em uma ação que deixou várias pistas para a polícia. Uma delas foi esta imagem, gravada momentos antes do crime. E uma surpresa, o acusado de ser um mandante era um homem de confiança da família. O piloto de helicóptero Jorge Eurico Faria. Durante muitos anos, o piloto teve contato com a vítima. A brasileira Aparecida Flose, de 67 anos, é mãe de Fabiana Flose, esposa do chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. O comandante Faria, como é conhecido, era dono de uma empresa que prestava serviços para Bernie quando ele vinha ao Brasil. Nesta foto, o piloto aparece com Fabiana. O sequestro foi em 22 de julho. 2 criminosos chegaram de carro à casa onde Aparecida mora. Foram flagrados por uma câmera de segurança quando se aproximavam da residência. A imagem foi a primeira de uma série de pistas que ajudou a polícia a identificar os sequestradores. Eles se deixaram gravar de cara limpa. Repare, um dos homens carrega uma caixa e o outro tem uma folha de papel na mão. Eles sabiam que a dona da casa esperava uma encomenda. As empregadas contaram na polícia que a Aparecida estava aguardando a chegada de alguns móveis que tinha comprado anteriormente. Quando os 2 sequestradores tocaram a campainha, ela deve ter olhado na câmera do interfone, visto 2 homens com uma caixa grande
e abriu a porta. Os dois entraram, renderam a Aparecida, renderam as duas empregadas, que foram levadas para um cômodo da casa e fugiram, levando a Aparecida no próprio carro dela. Estas imagens mostram o momento da fuga. Um dos sequestradores está no carro da frente. Atrás, o carro de Aparecida com o outro sequestrador. Durante o caminho até o cativeiro, os criminosos retiraram a vítima encapuzada de dentro do carro e a colocaram no carro deles. Uma testemunha avisou a polícia. O carro de Aparecida foi encontrado poucas horas depois. Estava abandonado nesta rua da Zona Oeste de São Paulo, a 24 quilômetros da casa dela. Os sequestradores seguiram para o cativeiro neste sobrado em Cotia, na Grande São Paulo. Começava aí a negociação para o pagamento do resgate, o mais alto da história de sequestros do país, o equivalente a 410 milhões de reais. O pagamento deveria ser feito em euros, dólares e uma pequena parte em reais. Segundo a polícia, o dinheiro deveria ser entregue em 8 sacolas. O dinheiro deveria vir da Inglaterra, onde vive o casal Fabiana e Bernie Ecclestone. A imprensa inglesa tratou o sequestro de Aparecida Flose com destaque, como mostra o repórter André Tal. O jornalista Christopher Buckton, do tabloide Daily Mirror, estava escalado para as convenções do Partido Democrata dos Estados Unidos, que escolheu Hillary Clinton como candidata a presidente do país. Ao saber que a sogra do chefão da Fórmula 1 tinha sido levada por criminosos, ele imediatamente mudou de ideia e pegou o primeiro voo para o Brasil. Para ele, a repercussão do sequestro foi grande em toda a Europa porque Bernie Ecclestone é o homem que transformou a Fórmula 1 de um esporte elitista em popular. Mas não é apenas isso. Bernie também é um dos homens mais ricos do mundo e tem uma vida pessoal repleta de polêmicas. O executivo e a advogada Fabiana Flose se conheceram quando ela trabalhava na organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2009. A diferença de idade de 46 anos não atrapalhou o romance. Eles começaram a namorar e estão casados há 4 anos. Em Londres, o casal costuma ser alvo fácil da imprensa de celebridades. Com uma fortuna equivalente a 12 bilhões de reais, é fácil entender o motivo. O mundo bilionário de Bernie Ecclestone permite todo tipo de extravagância. Há uma década, ele comprou uma mansão que fica a apenas 500 metros daqui do Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe William e Kate Middleton. Apesar do investimento de mais de 200 milhões de reais, Bernie nunca se mudou para esta área simplesmente porque a ex-mulher dele não gostou do imóvel. A mansão fica na rua mais cara e exclusiva de Londres, ao lado de embaixadas e com um forte esquema de segurança. Bernie vendeu a casa pelo equivalente a 230 milhões de reais. E por isso ela chegou a ser considerada a mais cara de Londres. Fabiana é a terceira mulher do magnata. Durante 25 anos, ele esteve com a modelo croata Slavica Ecclestone, 28 anos mais jovem. O casal tem 2 filhas, Tamara e Petra. Em 2009, mesmo ano em que começa o relacionamento com a brasileira, Bernie e Slavica protagonizaram um dos divórcios mais caros da história. Ele teve que desembolsar o equivalente a 2 bilhões e meio de reais para a ex-mulher. Desde essa época, o relacionamento com as filhas piorou. Tamara se casou e não convidou o pai. A filha rebelde também decidiu posar nua para uma revista masculina. Claro, ela não precisava de dinheiro, mas o pai detestou a ideia. Tamara comprou uma mansão na mesma rua da antiga casa de Bernie, um imóvel hoje avaliado em 300 milhões de reais. São 57 quartos, mas apenas 3 costumam ser usados pela herdeira de Ecclestone. Hoje, Bernie e Fabiana Flose moram na cobertura deste prédio, onde funcionam os escritórios do magnata inglês. A vista é do Hyde Park, o principal parque de Londres.
No alto do edifício, há câmeras de segurança que foram instaladas bem antes do sequestro de Aparecida Flose. Afinal, uma pessoa como ele precisa se preocupar, mesmo em uma cidade bem mais segura do que São Paulo. Esta não é a primeira vez que Bernie Eccleston e Fabiana Flose são vítimas de violência. Um outro episódio traumático aconteceu aqui mesmo em Londres em 2010, quando eles ainda eram namorados. O casal chegava em casa quando foi abordado por criminosos agressivos que roubaram um relógio de Bernie avaliado em mais de R$800 mil e ainda um anel de diamantes da brasileira. Além do prejuízo material, Bernie recebeu socos e pontapés dos bandidos ingleses. Estas fotos mostram o chefão da Fórmula 1 com as marcas da agressão. A quadrilha, especializada em roubar objetos de valor de ricaços em Londres, depois foi presa. E Bernie tirou proveito da situação. Posou de olho roxo para uma campanha da fabricante do relógio com a seguinte mensagem: vejam o que as pessoas fariam para conseguir este relógio. De volta ao Brasil. Aparecida, a sogra de Bernie Eccleston, ficou nesta casa durante 9 dias. Imagens de câmeras de segurança mostraram a placa do carro de Davi Vicente de Araújo, de 23 anos, um dos sequestradores. Ele foi preso na casa dele no domingo passado. Davi trouxe os policiais até o cativeiro. Eles libertaram a Aparecida e prenderam Vitor Oliveira Amorim, de 19 anos. Os dois têm passagem na polícia por roubo. Eu só peço para os bandidos não sequestrar ninguém em São Paulo, que eles vão presos. A senhora está bem? Nos últimos dias. A senhora não se machucou? Não. E quer falar alguma coisa dos policiais que conseguiram salvar a senhora? Eu agradeço muito eles, muito. Aparecida ficou o tempo todo sem ver a luz do sol e contou aos investigadores como foi a rotina no cativeiro. Falei, dona Cida, o que a senhora comeu? Ela falou assim, doutora, eu pedi para eles me trazerem iogurte e me trazerem frutas, porque a primeira comida que eles me trouxeram eu não gostei muito, ela falou. E aí eu pedi para eles trazerem iogurte e frutas e foi o que ela comeu. E num outro dia ela me disse que comeu arroz, feijão e bife. O prédio do cativeiro tem várias casas e pertence ao seu Getúlio. Ele alugou o imóvel há 2 meses por R$430 e não desconfiou do inquilino Vitor, um dos sequestradores. Ela dormia ali naquele quarto, então ela ficou meio que trancada ali. Naquele quarto fechado ali. Ela devia estar trancada, lógico. Ah, pode. E aqui tem bastante comida ali, pão, tudo jogado lá. Aparecida ficou nesse quarto com apenas uma cama de casal. O sequestrador dormia no chão. Ela disse que os criminosos não foram agressivos e até compraram um medicamento que ela toma diariamente. A cartela de pílulas ajudou a contar os dias que ela ficou na casa. A casa de Rosimeire e o cativeiro são divididos apenas por uma parede. Durante o sequestro, ela chegou a falar com o vizinho. Quando eu saí umas 9 e pouco para ir na casa da minha mãe, eu encontrava um moreninho aqui. Ele, bom dia, senhora. Eu falei, bom dia. E era esquisito, porque eu não escutava barulho de panela. Aí à noite, quando chegava 11 e pouco, tudo baixinho, não via chuveiro. Aí eu falei, mãe, tem alguma coisa errada naquela casa. Rosimeire e seu Getúlio não ouviram nenhum pedido de socorro. O dono do imóvel lembra que tentou entrar na casa, mas o sequestrador não deixou. Foi quando eu coloquei o chuveiro para ele ali, e depois de uns 3 dias, ele falou para mim, eu queria entrar na cozinha e falou para mim assim, ó, a minha namorada tá dormindo no quarto. Ah, então se vê que a dona Aparecida já estava ali, né? Pelo jeito que ele falou que a namorada estava dormindo no quarto. Aí eu voltei e fui embora para casa. Segundo uma revista semanal, o alvo original do sequestro era Fernanda, irmã de Fabiana Flose. Mas os criminosos teriam trocado de vítima porque Fernanda mora em um condomínio fechado. Durante o sequestro, a família de Aparecida recebeu mensagens com ameaças de morte por e-mail. Segundo os investigadores, quem mandava os recados era o mandante do crime, o comandante Faria. O rastreamento das mensagens pela internet levou a polícia à casa do piloto, neste condomínio de luxo em Cotia, um lugar a poucos quilômetros do cativeiro.
Jorge Faria foi presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero e chegou a ser indicado para uma diretoria da ANAC, a Agência Nacional de Aviação. A nomeação não veio porque ele foi indiciado por furto de um helicóptero em 2014. A mesma acusação fez o piloto perder o contrato com a Fórmula 1. Os sequestradores presos disseram que foram contratados pelo piloto e que receberiam R$40 mil pelo serviço. Jorge nega tudo. Você arquitetou o crime? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Quem estava envolvido com você? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho uma Veja isso, Jorge. Segundo a polícia, a investigação ainda não terminou. Nós estamos em busca de outros participantes nesse crime grave. Toda extorsão mediante sequestro se trata de crime grave. Desde que foi libertada, a Aparecida Flose está em Londres com a filha e o genro bilionário. O Domingo Espetacular termina agora. Veja a íntegra do programa no r7.com/play. Uma boa noite para você e até semana que vem. Continue a seguir com outro dia de finais de natação e a cobertura completa das Olimpíadas Rio 2016. Boa noite, boa sorte.